Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de biossegurança. Nós paramos de falar aí na parte de higienização das mãos, comentamos sobre a questão da antisepsia e da degermação. Hoje a gente vai dar continuidade nesses conceitos acerca ainda de higienização. No caso, nós vamos falar sobre a higienização do ambiente, onde os indivíduos aí trabalham, né, dentro de hospitais, dentro de clínicas. Vamos estar falando sobre a questão do descarte de resíduos, especialmente aqueles que são de cunho hospitalar, e estaremos falando sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, tá? Então vamos iniciar falando aí sobre a higienização do ambiente. Lembra que a gente conversou na aula anterior que a higienização das mãos ela é necessária com a finalidade aí de evitar a transmissão de bactérias e de vírus de uma pessoa para a outra, certo? Da mesma forma, o ambiente hospitalar é um local de fácil transmissão, por isso que deve-se ter ali uma higienização a qual esse ambiente ele permaneça limpo, pois em todas as áreas a gente vai ter um controle, né? Um controle não, vai ter um fluxo de pessoas. E esse fluxo, né, pode fazer com que haja um espalhamento de micro-organismos que podem ser nocivos à saúde. Então, a higiene, ela tem como objetivo remover a sujidade, né? Qualquer tipo de sujeira presente ali ao local a qual as pessoas elas estão trabalhando, estão exercendo as suas atividades. Quando nos referirmos a resíduos, tá? Nós sabemos que eles retêm micro-organismos, ou seja, o lixo ele pode ser ali o lar para bactérias, para vírus, tá? Que podem ser transmitidos para outra pessoa caso exista um contato direto. Esse contato ele pode acontecer físico, né? O indivíduo pega no resíduo e se contamina, ou pode haver uma transmissão aí através de poeira suspensa no ar. Por isso que nos hospitais a gente vê uma constante limpeza, né, funcionários que estão sempre ali mantendo a higienização do ambiente, justamente para que seja evitada aí a exposição a agentes patológicos. Então, todo o objeto, todo o ambiente hospitalar, ele é organizado de forma que cada local vai ter uma limpeza específica. Então, tem lugares que basta passar um rodo com água e desinfetante, outros já é necessário ter uma limpeza com substâncias químicas, materiais que estejam ali para eliminar alguns micro-organismos presentes ali no local, tá bom? Então, todos os objetos e todos os materiais presentes no local a qual vai ocorrer a higienização, ele deve ser resguardado, tá? Ou ele deve estar ali exposto, de certa forma, porém que cada tipo de ambiente vai ter uma limpeza específica, uma limpeza diferenciada, tá? Então, dentro de tudo isso, tá? Dentro das instituições de saúde, a gente tem que ter aí a promoção da saúde como principal método preventivo de doenças. E a higiene do ambiente, do corpo e dos alimentos é um exemplo aí dos tipos de prevenção que a gente pode estar tendo dentro da promoção da saúde. Então, a partir do momento que o ambiente a qual ocorrem os procedimentos, eles são bem higienizados, a gente tem a promoção da saúde sendo ali exercida, assim como o indivíduo que cuida do seu próprio corpo, que tem ali os métodos de higienização sempre acontecendo, também também estão exercendo aí a promoção da saúde. Então, o nosso foco hoje fica sendo aí na higienização do ambiente. Então, quando falarmos de limpeza, né, a gente tem aí como definição principal a remoção ou retirada de sujeira através de fricção de uma superfície com água e sabão ou detergente. Esse conceito voltado às superfícies, né, ao solo.
não necessariamente a essa segunda imagem, que vocês observam que nós temos lixos, né? Esses lixos, eles são levados até um local para ser descartado. Depois, todo o solo, a parede, vai receber ali o processo de limpeza, tá? Onde um rodo, junto com, né, um pano, algo do tipo, com a presença de água, sabão ou o detergente, vai estar realizando o processo ali de higienização do ambiente. Por quanto mais tempo, né? E quanto mais lixo a gente tiver na superfície, como nessa imagem que vocês observam, maior vai ser o tempo de fricção, né? E mais força será necessária para que realmente sejam removidos todos os micro-organismos presentes ali no solo e que foram deixados, né, por esse lixo que estava ali exposto a essa superfície. Então, em ambientes fechados de assistência à saúde, como clínicas e hospitais, utiliza-se varredura úmida, tá? Não pode ter ali uma vassoura, né, sendo passada no piso, pois os micro-organismos eles podem se espalhar pela região através da poeira. Então é feita a varredura úmida, onde eu tenho ali água, sabão, algum tipo de detergente, e ele é passado, né, no solo, para que não haja a dispersão de partículas no ar, que podem acabar sendo inaladas, né, pelos profissionais e pelos pacientes, e ainda podem contaminar ferimentos expostos, né, se tratando aí de locais onde a gente vai ter pacientes nessas condições. Então, o ambiente de trabalho hospitalar é dividido em duas áreas. Nós temos a área física e a área mobiliária. Quando falarmos da área física, a gente tem aquela estrutura mesmo da instituição, onde eu encontro piso, parede, teto, portas, janelas. Já a área mobiliária é referente aos objetos móveis, certo? Que compõem ali aquele local. Como exemplo disso, a gente vai ter aí mesas, balcões, macas, cadeiras e pias. Cada tipo de área, ele vai ter uma higienização específica. A gente não pode atribuir ali a varredura úmida, por exemplo, que a gente acabou de ver, para mesas, balcões e macas, né? Existe, então, um tipo de higienização diferenciado para essas áreas que nós classificamos como mobiliárias, né? Onde a gente vai ter os móveis dentro de um estabelecimento, dentro de um local. Então, a limpeza ela deve obedecer a alguns princípios básicos, sendo eles a periodicidade, a sequência, materiais e produtos químicos, tá? Dentro da periodicidade, a gente vai ter aquele princípio a qual a limpeza ela deve ser realizada diariamente, certo? E em todos os momentos, após a superfície ou algum objeto, ele ser exposto à sujidade, né? A micro-organismos ou algum tipo de sujeira. O recolhimento do lixo, limpeza do piso, de superfícies, de móveis, macas, mesas, seja o que for que esteja dentro daquele local, tá? Se enquadram aí nas características da periodicidade, ou seja, toda vez que algo for sujo ou que tiver contato com algum micro-organismo, logo deverá ser limpo, né, nas condições adequadas para que seja evitado aí a transmissão desses micro-organismos para outros indivíduos. Dentro da periodicidade, a gente tem também um conceito de limpeza terminal, certo? Aonde é uma descontaminação, né, do local a qual o indivíduo ele está. Então, essa limpeza terminal, ela é realizada semanal, quinzenal ou mensalmente, conforme a utilização e possibilidade de contato e contaminação de cada superfície. Então, vai ter um dia que nos hospitais vai ser o dia da limpeza terminal, onde o piso, teto, parede, janela, tá? Tudo será limpo, de forma que haja uma descontaminação no ambiente. É claro que isso também depende dos casos. Se eu tenho uma UTI, onde eu tenho pacientes que eles todos estão com algum vírus que eles
pode ficar ali fixo, né, sobreviver na superfície, na parede, em janelas, em porta. Tem que se ter essa limpeza terminal de forma mais assídua, né? Não apenas semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Tem que ser feito de formas ali mais repetidas, né? E em dias mais próximos uns dos outros, por conta do risco de contaminação. Agora, né, uma ala, por exemplo, de pessoas que estão em recuperação de cirurgia, tem o risco de infecção, porém, ali é uma área controlada, né, onde só vai entrar o pessoal que é autorizado. Então, não há a necessidade de haver essa limpeza terminal todos os dias. Então, semanalmente ou quinzenalmente, é feita a limpeza ali só para que não haja o risco de infecção dentro daquele local. A sequência, tá? Trata-se aí do princípio de como será realizada essa higienização. Então, a primeira coisa que deve acontecer é a limpeza superficial, ou seja, o recolhimento do lixo, tudo aquilo que é sólido e que a gente consegue ver e pegar, né? Recolher, levar ao teu local de descarte correto e só depois é que se inicia a limpeza, tá? A limpeza ela sempre deve acontecer do local mais alto para o local mais baixo, que é próximo ao chão. Então, primeiro faz-se uma higienização da parede, do teto e, por último, é que limpa o chão, tá certo? Tem-se aí esse princípio quanto à questão da higienização. Depois disso, limpa-se a partir do local mais limpo para o local mais sujo ou contaminado, certo? E depois é feito ali a limpeza, tá? Do local mais distante, dirigindo-se para o local de saída de cada peça. Então, sempre iniciar a limpeza do canto mais alto para o mais baixo, tá? Do canto mais limpo para o canto mais sujo ou contaminado e do canto mais distante da porta de saída até o canto mais próximo da saída, tá? Esses princípios aí facilitam que não haja ali a dispersão de micro-organismos durante o processo de limpeza. Quanto aos materiais que são utilizados aí dentro dessa higienização do ambiente, nós temos materiais de uso exclusivo, tá? Onde eu não posso utilizar esse material para limpar o banheiro, para limpar a recepção. É excepcionalmente material para limpar apenas ali o local onde os pacientes estão, tá? Então, haverá essa privação de materiais quanto aos quesitos de limpeza. Então, deve-se ter aí luvas de borracha, baldes, panos, rodo, escovas, tá? Para limpar ali a questão de locais, né? Sanitários, esponjas de aço, palha de aço, carrinho de limpeza, sacos de lixo, branco, verde e preto, cada um com a sua especificação ali, certo? Papel higiênico e papel toalha. Então, os materiais básicos para a limpeza, eles sempre devem estar postos durante o processo de higienização, não podendo haver a falta de nenhum deles. Quanto aos produtos químicos que são utilizados dentro do processo de higienização do ambiente, deve-se ter ali como principais o sabão ou detergente, sapólio, hipoclorito de sódio de 2% a 2,5%, desinfectante, né, aromatizado para sanitários, álcool 70%, ceras líquidas siliconadas, de preferência antiderrapante, que são utilizadas aí na limpeza terminal do piso, tá? Então, esses produtos químicos também devem estar sempre apostos durante o processo de limpeza, de higienização do ambiente. Lembrando novamente que para cada ambiente a gente tem ali um material específico, né? Nunca poderá ser usado o mesmo material para todos os ambientes. Quanto ao descarte de resíduos, a gente vai estar seguindo aí algumas normativas, tá? Quanto a esse descarte. A legislação, né, que é aplicada às empresas hospitalares e que regem, que regulamentam a questão do descarte de resíduos hospitalares,
está subscrito pela RDC número 306 de 4, tá? Da Anvisa, onde ela vai estar estabelecendo aí alguns critérios acerca desse descarte de resíduos. A resolução de número 358 de 5 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, também nos apresenta alguns pontos voltados à questão aí do descarte de resíduos hospitalares, tá certo? Então, o objetivo geral destas legislações é obrigar todas as empresas geradoras de resíduo hospitalar a elaborar e executar o chamado RSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, tá bem? Dentro desse plano, a gente vai ter ali a classificação para todos os tipos de resíduo e a forma a qual eles devem ser descartados, né? Não é simplesmente jogar no lixo comum. Existe uma forma de descarte correta para cada tipo de material. Será que existe, né, uma diferença entre esses três conceitos? Lixo, rejeito e resíduo? Ou será que é tudo a mesma coisa, né? Então, a gente vai ver agora que existem diferenças, sim, para essas três palavras, tá? Quando eu falar de lixo, eu tenho os restos, né, das atividades humanas, aonde são considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Ou seja, é tudo aquilo que a gente utiliza, mas que depois de um tempo não vai ter mais utilidade alguma, e a gente quer descartar. Então, isso fica sendo o lixo. O lixo, ele pode se apresentar tanto no estado sólido como no estado líquido, tá? Desde que não seja passível de tratamento. Ou seja, o lixo ele pode ser reciclado, porém ele não pode ser reutilizado. Quer dizer, não é a intenção que seja, já que é algo ali que é de caráter, né, descartável, inútil e indesejável. Já o rejeito, tá? É um tipo de resíduo aonde eu tenho ali possibilidades de reaproveitar e de reciclar. Porém, esse rejeito, ele já foi tão reutilizado e já não há mais solução para ele. Então, ele precisa de um descarte a fim de que ele não tenha mais importância alguma, né, para a utilização. Então, quando eu falar de um tipo de resíduo que ele já passou por todas as possibilidades de reciclagem ou de reaproveitamento, eu tenho o rejeito, tá? Onde eles normalmente são encaminhados para aterros sanitários licenciados, aonde eles vão ser descartados, ou partem para a incineração, certo? Aonde vai acontecer ali a queima dos mesmos. Esses rejeitos, tá? Eles não podem prejudicar o meio ambiente de forma alguma, pois eles, se descartados da forma incorreta, podem trazer aí prejuízos à saúde dos indivíduos. Um exemplo de rejeito que a gente tem é o rejeito radioativo, que depois que ele tem a sua utilização, ele deve ir ali para um resgate um resgate não, gente, um descarte, que ele vai ser essencial para a questão de descartar, né? Sem que traga nenhum tipo de dano, de prejuízo para as pessoas que podem vir a ter contato com ele. Já o resíduo é toda substância, tá? É toda forma de lixo que pode ser reutilizado e reciclado, tá bem? Então, esses resíduos eles devem ser separados de acordo com o seu tipo. Então, a gente observa nas ruas que às vezes tem os lixos que eles têm algumas cores. Cada cor daquela vai ter um destino, certo? Então, esses resíduos eles podem ser encontrados de forma sólida, líquida e gasosa, né? E como o conceito aí já diz, eles podem ser reutilizados a partir de um processo ali de reciclagem, tá?
É óbvio que os materiais hospitalares, né, é lixo, é descartado, é inútil, não tem mais função alguma. E não pode ser, né, reutilizado e muito menos reciclado, uma vez que a maioria sofre o processo ali de contato com algum micro-organismo, né, e que poderá ocasionar algum tipo de infecção ou contaminação para o indivíduo que tiver contato com o mesmo. Então, segundo o CONAMA, tá? A gente divide aí os resíduos em 3 grupos. O grupo A, B e C, ou classe A, B e C, tá? Lá na classe A gente vai ter os resíduos que são caracterizados como infectantes. Na classe B, nós temos os resíduos que são classificados como especiais. E na classe C, nós temos os resíduos que são considerados como resíduo comum. Tá? Então, cada um deles vai atender aí uma forma de descarte. Dentro da classe A, quando nós nos referimos aos resíduos infectantes, nós vamos ter o tipo A1, tá? Que é o resíduo de caráter biológico. Então, cultura que são utilizadas em pesquisas de doenças, inóculo, mistura de micro-organismos em meio de cultura inoculado, que seja proveniente de laboratório clínico ou de pesquisa, vacina vencida ou que não foi utilizada e já passou do seu prazo de utilização, filtro de gases aspiradores de áreas contaminadas, tá? E qualquer resíduo contaminado por esses materiais se torna aí o que nós conhecemos, tá? Por resíduo infectante, tá bem? Dando ênfase aí para as culturas e as vacinas vencidas, que já não podem ser aplicadas aí na população. Dentro da classificação A, o tipo A.2 se refere ao sangue e hemoderivados, tá? Ou seja, bolsas de sangue após processo de transfusão, né? Que esteja com prazo de validade vencido, ou sorologia positiva, que aponte alguma doença, amostra de sangue que foi feita em alguma análise, soro, plasma, ou qualquer subproduto do sangue, tá? É um tipo aí de resíduo do tipo A.2, que fica sendo classificado como a classificação de sangue e hemoderivados, pois esse sangue pode ser de uma pessoa contaminada com algum vírus que esteja presente dentro ali da célula sanguínea. Se for descartado de forma incorreta, né, poderá ali contaminar alguma outra pessoa. Então, o sangue, juntamente com qualquer componente voltado a ele, faz parte aí do tipo A.2, acerca dos resíduos infectantes. O tipo A.3 se refere a todo tipo de resíduo cirúrgico, anatomopatológico ou exudato, certo? Então, tecidos humanos, órgãos humanos, feto, peças anatômicas, sangue e qualquer outro tipo de líquido orgânico que seja resultado de uma cirurgia, tá? Necrópsia e resíduos contaminados por esses materiais se encaixam aí na classificação A.3 dos resíduos infectantes, tá? Então, há aí uma forma de descarte para esses resíduos, a fim de que não atinjam o organismo de um indivíduo saudável. Na classificação A.4, a gente vai ter os perfurocortantes, tá? Ou perfurante ou cortante, que são todos aqueles objetos pontiagudos, como agulhas, ampolas, pipetas, lâmina de bisturi e vidro, tá certo? Esses materiais, eles são totalmente descartáveis, principalmente as agulhas, e não podem de maneira alguma serem reutilizadas, tá? Por outros indivíduos. Pois o que é que acontece, gente? Nós podemos ter aí a transmissão também de doenças através desses objetos perfuro-cortantes. Então aqui a gente tem a caixinha, tá? De papel, papelão, onde são descartadas, né? Qualquer tipo de material perfuro cortante, tá? Então, acho que vocês já fizeram um exame de sangue, algum hemograma, e viram que tem essa caixinha lá, que serve justamente para poder
guardar, tá, esses materiais, a fim de que eles sejam descartados no local correto e sejam aí segregados também de forma correta. A classificação A.5 refere-se a animal contaminado. Então, os laboratórios, as universidades que fazem estudos com animais e esses animais são contaminados por algum vírus patogênico, tá? Eles são aí colocados nessa classificação tipo A.5, tá? Já os resíduos infectantes do tipo A.6 estão voltados à assistência ao paciente. Então, qualquer tipo de secreção, excreção e qualquer outro líquido orgânico que tenha procedência do paciente, tá? Ou ainda materiais que foram contaminados por essas secreções ou excreções, devem ser colocados aí nessa classificação, tá? De assistência ao paciente. A classe B ela é inerente aos resíduos especiais, tá? Dentro dela, nós vamos ter aí o tipo B.1, referente ao rejeito radioativo. Então, material radioativo, né, que emite radiação ou contaminado, algum outro material que foi contaminado por um material radioativo, tá? Ele se encaixa aí nessa classificação. Normalmente a gente vai ter os materiais, né, que são os radionuclídeos utilizados em laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. Quando essas substâncias não têm mais função dentro ali dos processos, né, eles devem ser aí descartados de forma que agreguem essa classificação, tá? Tipo B.1, referente aos rejeitos radioativos. O tipo B.2 está dentro da classificação dos resíduos especiais voltado aos resíduos farmacêuticos, tá? Então, qualquer tipo de medicamento vencido, contaminado, interditado ou que não seja mais permitida a sua utilização, comercialização, deve se enquadrar aí nesse tipo B2 da classe B, tá? O tipo B3 é voltado aos resíduos químicos perigosos, tá? Como qualquer tipo de resíduo tóxico, corrosivo, os ácidos, inflamável, explosivos, reativos, genotóxico ou mutagênico, qualquer tipo aí de material químico que cause alterações nas células do corpo, eles devem se enquadrar aí na classificação B, tipo B3, tá? Que equivale aos resíduos químicos perigosos. Quanto à classe C, a gente vai ter aí os resíduos comuns, tá bom? Onde, dentro dessa classificação, a gente agrega qualquer tipo de resíduo que não se enquadra no tipo A e nem no tipo B. São aqueles que não oferecem risco à saúde pública e são semelhantes aí aos resíduos domésticos, como restos alimentares, tá? Poeira, a questão ali de embalagens plastificadas, papel higiênico, fraldas, tá? Tudo que a gente utiliza dentro de casa, nas nossas atividades, né, domésticas, é classificado aí como um resíduo comum da classe C. Quanto ao descarte de resíduos, a gente tem aí algumas formas de tratamento, tá? É claro que essas que a gente está citando aqui são as formas de descarte que acontecem aqui no nosso país. Existem várias outras, mas que ainda não fazem parte, tá, desse processo. Então, a gente vai ter aí a reciclagem, a compostagem, o aterro sanitário e a incineração como sendo os meios de descarte, tá? Dentro desses 4 pontos, a gente tem aí a reciclagem como sendo o primeiro. Ela nada mais é do que um reaproveitamento das matérias-primas que são descartadas. Então, o lixo
que ele pode se transformar em algum outro objeto que exerça uma finalidade de uso, ele entra dentro aí do processo de reciclagem. Então, a gente vai ter ali uma diminuição do lixo, pois o próprio lixo ele vai ser reaproveitado. Aqui abaixo, nós temos o símbolo, né, da reciclagem. É um processo que sempre pode estar acontecendo aí com vários objetos que a gente tem em casa. Então, um outro conceito que a gente pode dar é a reintrodução dos resíduos no processo de produção, né? A gente vai reutilizar aquele material para dar origem a outro. Então, dentro do nosso cotidiano, né, dentro das nossas atividades, a gente encontra aí as lixeiras sinalizadas com cores, onde cada cor ela vai ter um objetivo quanto à questão ali de reciclar. É claro que algumas dessas eu creio que vocês talvez nunca tenham nem visto, uma vez que elas são voltadas ali a um ambiente mais hospitalar. Mas eu creio que todos já tenham visto uma lixeira azul, vermelha, verde, amarela e uma marrom ou preta, tá? Essas aqui de cima são as básicas, são as que a gente observa na rua, no nosso dia a dia, onde a azul vai ser a lixeira destinada ao papel, a lixeira vermelha destinada a plásticos, a verde destinada a vidros, amarelo destinado a metais e marrom destinado ali a resíduos orgânicos, né, a restos de alimento. Essas lixeiras de baixo a gente não encontra muito ali na rua, né? A gente encontra mais em locais hospitalares, tá? No preto aí a gente tem uma lixeira para descarte de objetos que sejam constituídos por madeira. Na cinza, resíduos não recicláveis, que não podem ser reutilizados. Na branca, resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde. Roxo, resíduos radioativos. E na laranja, resíduos perigosos. Então, dentro da reciclagem, a gente só vai encontrar a lixeira azul, vermelha, verde, amarela, marrom, que também pode ter a cor preta, tá? Essas aqui de baixo já não fazem parte do processo aí de reutilização, de reaproveitamento. A compostagem, ela acontece aí por meio de um processo biológico de decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal. Então, é muito utilizada, né, nas plantações para ajudar no desenvolvimento de outros vegetais, tá certo? O aterro sanitário, tá? O descarte de resíduo que acontece nesse local é a mais comum, é a que a gente mais conhece, mais visualiza, tá? E é a forma de disposição final de resíduos sólidos no solo, em um local devidamente impermeabilizado, né? Aonde esse lixo ele não atinge ali as camadas mais profundas da terra, né? Que podem auxiliar no processo de poluição, tá? A incineração acontece através da combustão controlada, né? O lixo, basicamente, ele vai ser queimado, né? O resíduo, onde a gente vai ter ali a redução do peso e do volume do lixo. Então, para reduzir o acúmulo de lixo nos aterros sanitários, a incineração tem sido aí uma alternativa bem grandiosa. Quanto aos EPIs, aos equipamentos de proteção individual, eles são bem inerentes à atividade que vai ser realizada. Porque, por exemplo, a gente tem os EPIs gerais, que é aqueles que todo mundo pode usar, e algumas áreas têm EPIs específicos, como a nossa, como a radiologia, tá bom? Então, são elementos aí de contenção e de uso individual que tem como principal objetivo a proteção do profissional, né, que poderá ter contatos ali com agentes biológicos, químicos ou físicos dentro do seu ambiente de trabalho.
eles servem também para evitar contaminações, tá certo? E exposições. Então, dentro da radiologia, nós temos os equipamentos de proteção individual que nos auxiliam na proteção contra a radiação ionizante. Já nas demais áreas, né, da saúde, a gente vai ter os EPIs básicos, como luvas, toucas, né, aventais descartáveis, propés, tudo isso com o objetivo de prevenir contaminação e exposição a agentes que podem ocasionar aí algum tipo de prejuízo ao indivíduo. Então, nós temos as luvas, né, como sendo o principal EPI. Essas luvas, elas servem para que a gente tenha aí uma prevenção de contaminação na pele, principalmente na área das mãos, tá? Essa contaminação, como a gente já falou na aula anterior, quando acontece nas mãos, ela pode chegar facilmente ao organismo interno, pois a gente costuma muito, né, levar a nossa mão às nossas superfícies faciais, onde nós encontramos orifícios que podem chegar ali diretamente aos nossos sistemas internos. Então, a prevenção de contaminação por qualquer material biológico, né, que esteja exposto ali durante a prestação de algum cuidado, de alguma manipulação de algum serviço, fica sendo prevenido, né, o acidente com o uso das luvas. Essas luvas sempre devem ser usadas de formas pares nesses procedimentos. Nunca devem ser utilizadas apenas em uma mão, tá? Então, é um EPI ali de uso exclusivo e que ele não pode ser compartilhado e que seu descarte deve acontecer de forma imediata após o uso. Então, o uso, né, de luvas não elimina a necessidade de lavar as mãos. Lembrem do que falamos na aula anterior. Sempre é necessária a higienização das mãos antes e após o uso das luvas, tá? Pois elas podem ter algum tipo de defeito, né? Ou podem ser rasgadas durante os procedimentos, provocando algum tipo de contaminação na mão. Então, essa lavagem ela acaba ali inibindo a ação dos micro-organismos, tá certo? E os micro-organismos, né, eles se multiplicam de forma muito rápida em ambientes úmidos. Então, quando você estiver ali pegando no paciente, né, fazendo algum procedimento, você pode suar a mão ou o paciente pode estar suado, com sangue na superfície, seja o que for, e essa umidade ela pode ali ocasionar o risco de infecção de forma bem mais rápida, já que os micro-organismos têm essa capacidade de se multiplicar de forma rápida aí em ambientes úmidos. Então, existem vários tipos de luva, tá? E para cada tipo de luva, a gente tem uma indicação de uso. Então, a gente tem as luvas de látex, que são as mais conhecidas, tá certo? São as mais utilizadas. A indicação de uso é quando se tem contato com membranas mucosas, lesões e em procedimentos que não requeram o uso de luvas estéreis. Então, dentistas, né? A gente, quando vai atender um paciente numa unidade traumatológica, tá? A gente normalmente costuma utilizar a luva de látex, pois a gente não vai estar ali mexendo, né, com regiões do corpo que sejam tão profundas, tá? A luva látex é uma luva boa, porém existe a luva de látex estéreo, tá? Que ela tem um material mais resistente e ela é ali utilizada durante os procedimentos cirúrgicos. Numa cirurgia, não se pode utilizar apenas a luva de látex, tem que usar a luva de látex estéreo, tá bem? As luvas de vinil, elas não contêm látex, tá? São transparentes, tá? E sem amido, por isso antialérgica. Então, quem tem alergia às luvas de látex pode estar utilizando a luva de vinil, que ela é bem mais, como é que eu posso dizer? Ela é mais leve, é mais sensível, é mais suscetível a lesões, certo? Então, não é aconselhado utilizá-las em procedimentos médicos. As luvas de borracha,
são utilizadas aí para serviços gerais, tá? Assim como para processos de limpeza ou descontaminação. Essas luvas, elas podem ser descontaminadas, ou seja, são reutilizáveis, tá? Podendo ser imersas em uma solução de hipoclorito, tá? De 0,1% por 12 horas. Então, são luvas que podem ser reutilizáveis após lavar, enxaguar e secar para reutilização, tá? Elas devem ser descartadas quando observar ali algum tipo de deterioração nela. Se ela rasgar, tiver algum furo, já não poderá ser utilizada. As luvas de borracha nitrílica são mais utilizadas em laboratórios que mexem com ácidos e com substâncias químicas que possam ali trazer algum prejuízo às mãos do indivíduo que a estiver manipulando. Então, elas são mais resistentes do que simples luvas de borracha e devem ser utilizadas para o manuseio de ácidos minerais, produtos cáusticos e solventes orgânicos, tá? A luva de cloreto de vinila, que são as luvas de PVC, elas são indicadas para quem manuseia produtos químicos como ácidos, amoníacos, álcoois, cetonas e óleos. Isso pelo risco que essas estruturas podem trazer ali para a pele do indivíduo caso tenha contato. Então essa luva ela é mais resistente. Se pingar ácido, se pingar amoníaco, algum tipo de material corrosivo, é um material mais resistente, o PVC, que dá tempo o indivíduo retirar, né, para que a corrosão não chegue ali até a sua pele. As luvas de malha de aço, elas são mais utilizadas aí na indústria, tá? Principalmente para quem trabalha ali com materiais cortantes, como a indústria alimentícia, frigoríficos, abatedouros, tá? A parte de restaurantes. As luvas de fio de Kevlar tricotado são utilizadas para quem trabalha aí com altas temperaturas. Então, pessoas que trabalham com manipulação de objetos com temperaturas até 250 graus Celsius devem utilizar essas luvas aí para evitar queimaduras e possíveis acidentes. As luvas térmicas de nylon, elas já são luvas ali que são indicadas para atividades leves, aonde não se exista contato com objetos molhados, tá? As luvas de raspa de couro cano longo são utilizadas para quem trabalha com animais. Então, quem trabalha com aves, né, com bichos que têm garras, bico ou unha, utiliza aí para proteger as mãos, né, de possíveis lesões. Aqui são algumas informações quanto ao uso dessas luvas, tá? Sempre verificar a integridade física das luvas antes de calçá-las. Então, se você observa que há um rasgo, né, alguma danificação nela, já descarta, pois essas lesões na luva podem ser ali o ponto, né, para que surja algum tipo de infecção, algum tipo de manifestação através de algum micro-organismo que consiga passar por aquele local que está lesionado na luva. Não lavar ou desinfetar luvas de procedimento ou cirúrgicas para reutilização, tá bom? Assim que terminar de utilizar, já deve descartar as luvas, tá certo? Elas não podem ser reutilizadas. No caso aqui, as luvas de látex, né? E as de látex, que são estéreis, tá bom? As luvas não devem ser utilizadas fora do local de trabalho, tá? A não ser que se haja algum tipo de transporte de material biológico, químico, estéreis ou de resíduos. Nunca se deve, tá, tocar objetos de uso comum ou que estão fora do campo de trabalho quando se estiver com luvas, tá? Se você está com luvas, você deve manusear apenas o seu paciente. Não é para estar pegando em maçaneta de porta, nem caneta, nem ficha, nem celular, pois isso pode trazer ali micro-organismos para aquela região. Alguns lembretes quanto à utilização das luvas.
retirar as luvas imediatamente após o término do procedimento, não tocar na parte externa das luvas antes de removê-las. As luvas, elas não protegem de perfurações de agulhas, porém, está comprovado que elas podem diminuir a penetração de sangue em até 50% do seu volume. Então, quanto mais grossa é a luva, né, menos impacto o objeto perfuro-cortante vai ter quando atingi-la. Atenção especial deve ser dada à possibilidade de desenvolvimento de reação de hipersensibilidade às luvas de látex, tá? Então, indivíduos podem ter ali algum tipo de alergia proveniente do material a qual a luva de látex ela é feita. Nesse caso, são utilizadas aí luvas de vinil, tá bom? Quanto à utilização das máscaras, a gente tem um EPI, que ele serve para a proteção das vias respiratórias e da mucosa oral, durante ali a realização de algum procedimento que envolva produtos químicos, tá? Ou que haja ali a possibilidade de respingo ou aspiração de algum agente patógeno, a qual o indivíduo ele pode ali espirrar próximo a você, ou pode espirrar sangue, tá? E aí a máscara vai evitar que o seu sistema respiratório ou que a sua cavidade oral entre em contato com essas secreções. A máscara, ela assim como a luva, nós vamos encontrar diversos tipos e cada um vai ser utilizado de acordo aí com uma finalidade, tá? Então, existem máscaras aí convencionais, né, que são muito finas, só mesmo ao uso de barragem de micro-organismos externos, até aquelas máscaras mais especiais, né, que elas atendem a um material mais resistente, que consegue filtrar melhor as impurezas. Então, um exemplo que a gente tem é para pacientes que têm tuberculose, né, as máscaras N95, N99 ou N100 vão ter ali uma capacidade de proteger o indivíduo caso o paciente com tuberculose venha a espirrar, tossir e a sua saliva, né, suas excretas, não consigam ali ultrapassar a máscara da pessoa que está próxima à pessoa com tuberculose. Tá? Então, aqui um exemplo, né, da máscara N95. Os profissionais que trabalham com um paciente ou com amostras contaminadas pelo Mycobacterium tuberculosis, que é aquela bactéria que causa a tuberculose, eles devem utilizar máscara com sistema de filtração, tá? Que retenham no mínimo 95% das partículas menores que 0,3, tá? Micromilímetros. Então, nós temos aí partículas bem pequenas que elas conseguem serem aí barradas por essa máscara de encontrar em contato com o sistema respiratório do indivíduo. Então, nós temos aí a máscara de TNT, tá? Que é a máscara ali mais comum, máscara descartável após o seu uso e que normalmente a gente encontra ali nos hospitais, né? Pessoas que trabalham com pacientes que não têm estados tão críticos. A eficácia de retenção bacteriana é de 99,8%. Então, é uma máscara, né, que consegue proteger o indivíduo ali de um processo de uma transmissão de micro-organismos. A máscara N95, ela já é mais indicada, né, para trabalhadores que trabalham em locais onde há a presença de vírus, né, de bactérias que podem ocasionar aí quadros graves de saúde ao indivíduo, como tuberculose, vírus do sarampo, vírus da H1N1, né? Então, fica sendo recomendado aí a utilização da máscara N95 para os pacientes, para os operadores e profissionais que atuam nos ambientes hospitalares, né, onde há a presença desses vírus e dessas bactérias. Máscara para inalação, tá?
é uma máscara que ela é reutilizável. Normalmente, ela é utilizada aí em cantos que tem muita poeira, certo? Que há esses agentes assim dispersos no ar. Essas máscaras elas podem ser reutilizadas, tá bom? Podem ser lavadas com água, sabão e ácido peracético e podem estar sendo reutilizadas aí pelo indivíduo. Lembretes técnicos quanto ao uso da máscara, tá? Elas nunca podem ficar penduradas no pescoço ou no ouvido. No pescoço, pois é uma região que muitas vezes está exposta aos micro-organismos, tá certo? No ouvido, porque vai ficar solta, né? Principalmente a parte que você vai levar para poder recobrir a região do nariz e da boca. Descartar em recipiente apropriado após o uso e sempre que estiver visivelmente contaminada ou úmida. Não guardar máscara em bolsas ou gavetas e evitar tocá-la após a sua colocação para você não contaminá-la, tá bom? O óculos de segurança também fica sendo aí um EPI bem utilizado dentro do padrão ali hospitalar, certo? Esses óculos de segurança, eles devem ser utilizados em atividades que possam aí trazer ao operador a questão de respingos, tá? De projeção de estilhaços pela quebra de materiais, ou algum respingo de algum material químico, físico ou biológico à região dos olhos. Então, esses óculos, eles são reutilizáveis, né? Sempre que você utilizar, após o uso, deve ser feita a lavagem com água e sabão. Caso o indivíduo trabalhe com agentes biológicos, tá? Deve ser utilizada aí uma solução desinfectante para poder limpar, né? Para poder desinfectar. No caso, é utilizado o hipoclorito a 0,1%, a fim de assegurar ali a limpeza, a higienização desse EPI. Fica sendo aí proibido o uso de solução alcoólica, pois pode danificar ali a lente dos óculos. Então, o óculos mais utilizado é o óculos de nitro de segurança, tá? Que a gente consegue encontrar aí nas unidades hospitalares, né? Esse óculos, ele protege os olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta, infravermelha e qualquer outro tipo de respingo de produtos químicos, tá? Lembretes aí técnicos acerca da utilização desse EPI. Os óculos comuns, eles não oferecem proteção adequada, então esse óculos de nitro, ele tem ali, né, uma especificidade para proteger realmente o indivíduo. Os protetores oculares devem ser fornecidos também aos clientes, pois alguns procedimentos constituem riscos de contaminação. Então, se o procedimento que está sendo realizado traz o risco de contaminação para o paciente, deve ser fornecido ao mesmo aí o óculos como um equipamento de proteção. O jaleco, tá? Ele é o EPI aí também bem conhecido, é um EPI de uso obrigatório para todas as pessoas que trabalham em ambientes laboratoriais, hospitalares ou clínicos, tá? Pois eles acabam ali protegendo, né, a região do nosso tronco, da nossa pelve, dos nossos membros superiores, a exposição a agentes patógenos, tá certo? Então, o jaleco é um EPI aí que ele é reutilizado, né? Ele pode ser higienizado para que seja reutilizado novamente. Os jalecos, eles devem ser impermeáveis, tá certo? A fim de que não haja ali a absorção de líquidos que possam passar para a nossa roupa, né? E, consequentemente, para a nossa pele. Existem aí tipos de jaleco. O jaleco de algodão ou material sintético é aquele convencional que todos nós utilizamos, certo? Onde ele protege a nossa roupa e a nossa pele. Esse jaleco ele deve ser transportado em sacos impermeáveis e lavado separadamente das roupas de uso pessoal, pois ele pode estar contaminado, tá bom? Já o jaleco de TNT, ele é descartado, né? Só pode ser utilizado uma vez.
Esse TNT, ele fornece ali uma barreira contra a contaminação cruzada, poluição ambiente e fluidos corpóreos, tá certo? Então, normalmente, nos hospitais é utilizado o jaleco de algodão e por cima dele o jaleco de TNT, principalmente quem trabalha em áreas que existe um risco maior de infecção. Lembrando que o jaleco, né, ele sempre tem que ser utilizado. Então, roupa branca não substitui o uso do jaleco. A troca do jaleco deve ser feita de forma diária. Então, você vai trabalhar hoje, utilizou o jaleco, amanhã já tem que utilizar um outro jaleco e lavar esse para reduzir o risco de contaminação. Não circular nas dependências externas, à clínica ou ao laboratório com jaleco. Então, é aquele negócio, né? Jaleco não é roupa para você ficar andando na rua. Jaleco é um equipamento de proteção individual que deve ser utilizado dentro do ambiente hospitalar. Então, é muito comum a gente observar pessoas, né, utilizando esse EPI fora do hospital. Isso é muito errado, porque você vai estar levando micro-organismo para a população, né, e trazendo ele para dentro do hospital, se aquele jaleco não foi higienizado. E ao sair da clínica, laboratório, consultório, de qualquer canto, deve-se remover aí também o jaleco, né? Deve-se retirar, guardar em um saco impermeável para que ele seja higienizado. O gorro, tá? Tanto o gorro, ele também é descartável, é utilizado para proteger a região ali de cabelos e cabeça contra qualquer tipo de respingo, né, de produtos químicos ou biológicos. O calçado fechado, ele é de obrigação dentro dos laboratórios. É importante que esses calçados eles sejam fechados para evitar respingos de produtos químicos, né, ou pérfuros cortantes na região dos pés. O propé é como se fosse uma touca de TNT que você coloca sobre o sapato, tá? Habitualmente, tá, são compostos por material permeável, usados com sandálias e sapatos abertos, tá? Esse tipo de, de propé, certo? Ele não permite proteção adequada. Então, você não pode estar de chinelo, estar de sandália e colocar o propé para se proteger. Tem que colocar o sapato fechado e por cima dele é que coloca o propé, tá certo? Normalmente, a utilização desses propés é mais visto em ambientes cirúrgicos, tá certo? Em áreas comuns que não sejam de ambiente cirúrgico, a gente não costuma ver a utilização desses EPIs. Olá, eu sou Alexandre Schwartzburg, eu sou médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria. Comigo está a Débora dos Santos, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção. Um dos grandes desafios que encontramos na atual pandemia do coronavírus é o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Para isso, nós do Serviço de Controle de Infecção resolvemos gravar um vídeo em que a gente possa mostrar a vocês a sequência do uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Isso é essencial para a segurança e proteção de todos os profissionais, seja no momento em que a gente atende os pacientes, na abordagem do primeiro paciente, seja no momento que a gente colete a amostra desses pacientes. Agora, então, a Débora vai apresentar para nós a sequência do uso dos EPIs. Comece pela higiene das mãos, seguindo os passos, pode ser realizada com água e sabão ou fricção com álcool gel. Após realizada a higiene adequada das mãos, separe todo o material que irá utilizar no isolamento. Avental impermeável, máscara N95 para procedimentos que gerem aerossol, touca, protetor facial e luvas de procedimento.
Inicie a paramentação pelo avental impermeável. Coloque o avental posicionando adequadamente os punhos. Amarre ou cole a parte superior. Prenda na parte da cintura, de modo que ele cubra toda a superfície da roupa. E prenda com um laço para facilitar a soltura dele na hora de retirar o EPI, na lateral ou na parte de trás. Como vamos simular a realização de uma coleta que irá girar ao sol, o ideal é colocar a máscara N95. Coloque ela na face, ajustando as tiras, de modo que ela fique fixa e confortável. Ajuste a tira de metal na parte do nariz e verifique a vedação. Realize o teste de vedação, onde você aspira, a máscara murcha e você exala, a máscara infla. Isso significa que ela está em bom funcionamento. Coloque o gorro tapando as orelhas. E coloque o protetor facial ajustando a parte da cabeça nos tirantes para que fique firme e confortável. Higienize mais uma vez as mãos antes de calçar as luvas, lembrando que luvas não são barreira 100% para micro-organismos, por isso toda vez que nós colocarmos ou tirarmos as luvas, devemos realizar a higiene das mãos para proteger o nosso paciente e para não nos contaminarmos. Tenha o cuidado de colocar a luva de modo que ela cubra o punho do avental, protegendo totalmente as mãos e a roupa que está embaixo. E inicie o procedimento. Esse é o kit que será utilizado para a coleta de suave nasal e orofaringe para a pesquisa do novo coronavírus. É o mesmo kit utilizado na coleta para a influenza H1N1 e ficará disponível na unidade de pronto-socorro devidamente identificado. O ideal é que esta coleta seja realizada por 2 pessoas, uma auxiliando e uma realizando a coleta, as duas com os EPIs, conforme orientado anteriormente. Retire a máscara do paciente, caso ele esteja utilizando, ofereça um lenço de papel descartável e oriente ele a retirar alguma secreção que possa estar na região nasal. O objetivo do swab é colher um esfregaço de células e não a secreção nasal em si. Realize a coleta na primeira narina com movimentos circulares, introduzindo o swab conforme figura. É importante certificar-se que o swab ultrapassou superiormente o coneto inferior, atingindo o meato médio. Realize o procedimento na outra narina. Após a coleta do swab nasal, proceder à coleta do swab de orofaringe, introduzindo o swab maior na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar a língua, conforme a figura a seguir. Coloque o swab também no meio salino junto com os demais, fechando o mesmo, colocando-o de volta na embalagem original. É importante fornecer novamente um lenço de papel ao paciente, pois a coleta poderá estimular a tosse e a liberação de secreções no ambiente. Atenção! Caso o paciente ainda esteja aguardando internação, recoloque a máscara do paciente. O swab, após coleta, deverá ser encaminhado para armazenagem em geladeira, específica para tal, até seu transporte para análise no laboratório central. Deixe o paciente confortável, recolha o material utilizado e proceda à retirada de EPIs. Para proceder à retirada dos EPIs, iniciamos pelo mais contaminado, que em geral é as luvas. A primeira luva você pode retirar segurando com a mão enluvada, amasse ela dentro da mão,
A segunda luva retire pela parte interna do punho, evitando tocar na parte mais contaminada da luva. Realize a higiene das mãos antes de seguir a retirada dos demais EPIs. Retire o avental, soltando pelas amarras laterais ou posterior. Solte a parte superior do avental. Deixe ele cair para frente. Pegue pela parte interna do punho, que é a parte do avental menos contaminada, e com a mão por dentro do avental, puxe a outra manga. Enrole ele com a parte contaminada para o lado de dentro, tocando na parte interna do avental e descarte ele em lixo infectante, assim como as luvas. Retire o protetor facial segurando pelas laterais, que são a parte menos contaminadas do EPI, e coloque ele em um local adequado para processamento posterior. Retire a touca pela parte de trás. Retire a máscara segurando pelos elásticos laterais e evitando tocá-la. Descarte em lixo infectante e realize mais uma vez a higiene das mãos.